É isso aí, pessoal. Boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo do horário que você vai assistir esse vídeo aí. É o seguinte, hoje nós vamos falar sobre centrais multimídia Motrex. Os defeitos que normalmente aparecem por aí e o que a gente tem ouvido sobre todas essas coisas e quais são as possibilidades, né? Então vamos lá, nós estamos nesse ramo aí já faz um tempo, a maioria do pessoal já conhece a gente, porque a gente dá muito suporte para outras assistências técnicas, pelo fato da gente ter equipamento para gravar o software, pelo fato da gente ter um arquivo gigantesco de software de várias marcas, de centrais multimídia, né? Então, e também pelo fato da gente não ter problema com concorrência. O que eu quero dizer com isso? Nós não vemos concorrentes, nós vemos parceiros, né? Até porque a quantidade de veículos e centrais que existem, não há mão de obra suficiente que possa dar conta de todas, né? Se você olhar aí na sua cidade, se você olhar aí no seu vizinho, você vai ver que sempre tem algumas coisas para se fazer, sempre tem centrais para consertar e nunca tem mão de obra suficiente, né? Mas, enfim, vamos lá ao que interessa, que é a questão dos microprocessadores. Pode passar. Depois eu vou mostrar para vocês onde é que eu gravo isso aqui tudo, porque vocês vão dizer assim, pô, tu é meio louco mesmo. Mas, enfim, vamos lá falar sobre essa bendita dessa Motrex. O pessoal fala muito, eu tenho assistido muitos vídeos e tal, alguns que fazem a troca do processador ou fazem o tal do reflow, que eu vou explicar o que é isso, o reflow também. Eles fazem o tal do reflow e colocam um dissipador de calor em cima do processador. Bom, gente, é assim, ó, não adianta. Tá? Esses microprocessadores, eles são feitos para trabalhar sem a necessidade de resfriamento. Ah, mas acontece que por causa da temperatura eles estragam. Na realidade, não é a temperatura. O problema é que esses processadores que foram usados pela Motrex, eles já vêm de um lote ruim. Em 2012, nós recebemos um FAQ do fabricante que desse período de 2012 a 2013, todos eles deram defeito. A diferença é que em alguns lugares foi feito o recall, né? E em alguns outros lugares do mundo, eu estou dizendo isso, tá? Alguns países que tiveram esse problema, eles trocaram todas. Aqui no Brasil, eles trocam a central, ou trocavam a central, enquanto era garantia. Depois eles pararam de fazer isso. Qual que é o problema que acontece nesses processadores? Vocês já notaram que o processador, eu vou até mostrar um aqui. O processador, que é o TCC 8803, eu vou mostrar, depois eu vou pôr um microscópio, tá? Só para vocês terem uma ideia. Então, como funciona? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Como é o processador mesmo. Deixa eu ver aqui. Pôr no microscópio. Vou subir um pouquinho. Espera aí que eu já mostro para todo mundo aí. Vamos lá, ajeitando tudo aqui. Acho que aí dá para ver bem, né? Tá. Esse aqui, pessoal, é o processador. Então, nós temos aqui, essa parte aqui de cima é o silício. Essa outra parte que é o circuito impresso, que é em verde, né? O silício é cinza. E o verde aqui é o circuito impresso onde vão presos.
vai preso o silício e as esferas, que é para fixar o processador na placa. O que acontece, pessoal? O que estraga nesse processador, na realidade, está entre o silício e o circuito impresso. Ele é fixado com uma solda química. O problema é que o tempo de fusão da solda química é muito baixo. Então, quando dá 80 graus, ela já começa a refazer a solda. Porque na fixação não há solda nenhuma com temperatura, tá? É química, a solda é química. Ou seja, não é uma questão, não há como... não é necessário esquentar o processador para fazer essa fixação. O que acontece é o seguinte, na confecção desses processadores, ele é feito uma colagem para impermeabilizar, para não entrar ar nem nada na solda entre esse silício e o circuito impresso. Ela trinca, entra a umidade, quando está úmido, ela vai estufar um pouquinho e ele vai parar de funcionar. Quando você aquece, ele sai a umidade e ele volta a funcionar, expande um pouquinho, né? Expande um pouco o material da solda e ela volta. Acontece outro problema também, que é necessário que você use uma máquina adequada para isso aí. O pessoal usa máquinas... É porque assim, ó, todo mundo diz que a minha máquina é boa, porque a minha faz isso, faz aquilo. Eu digo para vocês que eu já tive todos os... Olha, todos não, né? Mas já tive várias máquinas e não adianta, não adianta. É necessário uma máquina que seja a ar, né, temperatura a ar, no mínimo, e com bocal inferior e superior, porque senão a solda não fica boa e acaba estragando o processador também, aquecendo demais na parte superior. Então é preciso uma máquina legal para que você faça isso daí. Depois que você fixar, eu vou colocar dissipador, eu vou colocar ventoinha, não adianta, pessoal. Se isso fosse o caso, a fábrica faria, né? Nós, como bons brasileiros, temos uma mania de achar que nós somos melhor que o engenheiro. Por quê? Porque o cara vai lá, inventa um negócio, ele fica estudando, né? Ele estudou só a vida toda para ser engenheiro de uma grande empresa, e aí o Inácio vai lá e diz que ele se acha melhor do que o engenheiro e vai resolver um problema que o engenheiro sabe que não existe, né? Então, a gente vai inventando as coisas e vamos fazendo essas adaptações que não levam a gente a lugar nenhum, a não ser reclamação de cliente. Porque daí o cliente quer garantia e você tem que dar garantia, óbvio, né? É obrigação tua. Só que você vai insistindo no erro. Quando você vê, em vez de ganhar dinheiro, você está perdendo, porque perde muito tempo consertando uma coisa que poderia ter ficado pronta da primeira vez. Então tá, essa é uma questão nos microprocessadores da Telechip. Esse da central multimídia da Hyundai. Um outro problema também, eu não quero entrar na polêmica da coisa, para muita gente serve o reflow, para muita gente é suficiente o reflow. Tem cliente que diz que só quer o reflow, eu não quero que troque, porque a troca é cara e tal, eu prefiro só fazer o reflow. Eu não estou aqui para julgar ninguém, não estou aqui para dizer o que é certo e o que é errado, não é problema nosso também. Mas eu tenho alguns detalhes para se falar a respeito do reflow. É possível? Você pode, faça. Isso aí vai depender do acordo entre você e o cliente. Porém, tem uma questão que a gente tem que citar aqui, que é na retirada do controlador, do microcontrolador. O que acontece? Vamos lá, pessoal, vamos tentar entender uma coisa. Como é que funciona a máquina de solda?
Lembre-se, a fusão vai acontecer quando o objeto A está em contato com o objeto B e ambos estão na mesma temperatura. Isso quer dizer o quê? Que para soldar legal, o chumbo do microprocessador tem que estar na mesma temperatura que está a placa. Por que eu estou falando isso? A máquina esquenta muito a boca de cima. Você precisa tomar cuidado com isso. Ela vai esquentar demais a boca de cima, não vai esquentar a placa suficiente se você fizer uma regulagem errada. O que isso vai gerar? Ora, você vai derreter o chumbo, aí você vai tentar transferir a temperatura do processador para a placa. Olha, aí lógica. Por que isso eu estou falando? Porque aí você vai acabar esquentando demais o processador para que derreta o chumbo e aí solde na placa. E o processo correto é temperatura mais alta na placa. No processador, em cima, pouquíssima coisa, que é só para dar uma equalizada na temperatura, nada exagerado e nada de muito fluxo também. Todos esses detalhes são necessários para que você possa fazer uma solda sem danificar o processador. Outro detalhe também, que na realidade, tudo isso que eu estou falando, eu queria chegar nesse ponto aqui, que é na hora da retirada. Ora, vamos lá. Eu não quero esquentar a parte de cima mais do que a parte de baixo, porque eu quero soldar. Na hora de fazer a solda, esquento mais a placa, menos o processador. Quando eu quero remover o processador, e eu vou mostrar para vocês o vídeo ali, quando eu quero remover o processador, nesse caso, eu esquento a parte de cima do processador, ou seja, eu esquento ele bastante, a temperatura mais alta fica em cima, porque ele vai soltar do chumbo, o chumbo vai se manter na placa. Isso vai me ajudar a preservar a placa. Eu não uso fluxo, e vou mostrar para vocês por quê. Eu não uso fluxo na hora de remover, não uso o calor na placa, eu uso só o soprador, né, a estação de retrabalho, uso só ele com 450 graus em cima. E quando eu retiro o processador, o chumbo se mantém na placa. Eu vou mostrar para vocês, pessoal. Aqui, ó, isso aqui é o processador já retirado, tá? Então, como vocês podem ver aqui, ó, eu uso o alumínio, né? O alumínio adesivo, só na parte de cima ali, nada muito. Eu tampo o BGA aqui, a memória NAND, e retiro do jeito que eu disse. Aqueço bem. Vocês podem notar aqui, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Vocês vão notar o quê? Que as esferas estão ali na placa. Ó. Todo o serviço feito, as esferas se mantêm ali. Esse é o processo que danifica menos a placa. Quando você começa a fazer muito reflow e começa a colocar muito fluxo ali, ele cozinha a placa e as trilhas vão ficar saindo. Esse fluxo que você está vendo aqui não foi para retirar, tá? Esse fluxo aqui, ele foi colocado para poder fazer a limpeza, já que nós já estamos aí na parte de limpeza. Que ele é feito... Tá, vamos aqui. O que é esse ferrinho na mão do técnico? Ele não é estanho, tá, pessoal? Isso aí não é estanho. Ele é mais chumbo do que estanho, que você vai encontrar aí no Mercado Livre como salva-chip. Esse é o nome. É o que a gente usa para remover o estanho que ficou na placa, porque é mais seguro. Como eu disse, danifica menos a placa. É passado bem suavemente, né, junto com bastante fluxo. Passado suavemente,
para que não fique risco, não retire o verniz que tem na placa. O procedimento errado para esses casos aí acaba gerando esse tipo de problema aqui. Deixa eu achar aqui. Vamos pegar uma placa que eu tenho aqui. Essa placa que eu estou mostrando para vocês é que é aquele modelo, né? Aquela coisa. Veio para nós para fazer a troca, e aí, além da troca, tivemos que além do microcontrolador, tivemos que trocar a placa para o cliente. Porque olha só o que acontece quando a gente faz uma extração errada. Ó. Às vezes, na hora de remover o processador e tal, a gente acaba forçando ali para retirar ele e acaba saindo uma trilha. Como vocês podem notar aqui, ó, bem no centro da tela aí, vocês estão vendo. Acredito que dê para ver, dá para ver direitinho aí. Isso. É isso aí. Dá para ver aí no centro da tela que está faltando uma trilha. Então, isso acontece muito quando a gente começa a pôr muito fluxo, aquece um monte. Isso não é saudável para a placa, tá, pessoal? E depois que isso aí é uma trilha rompida, você vai ter que acabar colocando outra placa para o cliente. Vamos lá, vamos continuar com a limpeza aqui. Deixa eu adiantar um pouquinho, né? Opa. Então vamos lá. Deixa ele terminar ali, ó. Mais fluxo para continuar a limpeza. Precisa ficar bem limpo, remover todo o estanho, tá? Para que não tenha problema na hora de fixar. Uma outra dúvida, enquanto a gente está acompanhando a limpeza ali, que o pessoal sempre me pergunta é: como eu faço para posicionar? Como é que se posiciona o microprocessador? Como é que eu coloco o chip ali? Se eu não consigo ver quais são os pontos. Acontece o seguinte: na placa onde vai o chip é convexo, ou seja, ele tem uma covinha. Todos os contatos do processador ali tem uma covinha. Quando você coloca ela na posição e ela encaixa ali, ela é como se desse um clique. Ela vai travar. Ela dá uma travadinha ali. Feito esse travamento, aí é só ela ir para a placa, tá? Para ir para a máquina. E na máquina ela vai fazer a solda ali posicionado corretamente. Deixa eu adiantar aqui, né? Porque aqui já foi. Deixa eu ver aqui. Então, aqui a gente já vai para outra parte do reparo, que é a fixação, a colocação do BGA, tá? Vamos lá. Aqui ele está fazendo a limpeza, né? Ele extraiu todo o estanho, né? E o salva-chip. Quantidade de fluxo, isso é importante, tá? Pode ver que não há pelote de fluxo no pincel. É feito o mínimo possível, tá? Olha, podem olhar ali, ó. Esse fluxo é LED free, né? Ele evapora, então não vai ficar fluxo ali, nada. Um outro detalhe também, pessoal, é assim, ó. Eu sou muito chato para muitas coisas, e a limpeza é uma delas. Quando você usa muito fluxo e vai para a máquina, o excesso de fluxo queima. Ele fica escuro, fica feio, fica bem feio mesmo. Inclusive, para a maioria dos meus clientes, eu sempre peço o seguinte: anote o número do seu processador. Por quê?
Quando o serviço é bem feito, você não percebe que foi manipulado. Você não vê a manufatura de nenhuma forma. Ou seja, posicionamento das peças está ok, tanto da NAND quanto do processador. A higiene, a limpeza não está amarelada, não ficou escura, não tem verniz queimado, não tem absolutamente nada. Um outro detalhe também, que eu me atento muito a isso, até a limpeza das questões das NAND, do que está escrito ali, porque quando ele enche muito de fluxo, ele começa a ficar feio, né? E some o escrito dos componentes. Isso é uma coisa que eu particularmente não gosto. Lembrando que, né, ser meio chato não adianta, né? Então, já que vai ser chato, seja um chato por inteiro. Feito isso aí, a gente vai para a máquina. Eu uso essa Honton, que é eu acho que é uma 490. Uma Honton 490. Ela trabalha com os dois bocais, tanto em cima e embaixo é ar. E mais as resistências laterais, para você dar uma pré-aquecida na placa. Tá? O chip posicionado, você liga a máquina e aguarda. A minha rampa está trabalhando com 4 minutos, 5 minutos no máximo. Ou seja, ela é feita para para ficar mais ágil o processo, né? Para você trabalhar em série mesmo. Não tenho problema. Eu sinto problema na máquina, por exemplo, quando muda a temperatura do frio para o calor. Quando a temperatura é brusca, às vezes eu estouro o processador também, tá? Ela fica meio doida e estoura. Nesse vídeo, quem fez esse processo foi o Gabriel. E nesse vídeo ele mantém essa fitinha amarelinha que tem em cima do processador, que ela é uma fita antitérmica, né? Ele mantém. Eu particularmente não gosto. Eu tiro, eu removo, eu prefiro trabalhar, acostumei a trabalhar com o processador direto ali, o bocal direto em cima do processador. Mas enfim, isso aí são detalhes, né? O mais importante que é você preservar a placa, isso a gente mantém. No entanto, alguns detalhes aí vai de cada um, tá certo? Então vamos lá. Feito isso daí, ó, eu vou adiantar o vídeo aqui também, que não vai mudar nada, né? Porque a gente vê pouquíssimas coisas, mas aqui acho que já vai dar para ver que o fluxo começa a levantar ali já as bolinhas, já indicando que está chegando a hora de finalizar o processo. Tá? Aqui ele é feito, esse aqui foi feito numa Sorento. O que é Sorento? Deixa eu mudar ali. E aqui é a central depois do serviço executado. Vamos falar mais algumas coisas sobre essas placas aqui. Pessoal, essa placa aqui, ó, deixa eu mostrar aqui. Acabou a bateria. Falei para não deixar ligado. Tá, não faz mal. Vamos pegar isso aqui, ó. Essa placa aqui, ela é de uma Elantra. Por que eu estou mostrando isso aí? O que determina o modelo da placa, elas são idênticas. A confecção da placa para Santa Fé, Elantra, para Sorento, são idênticas. O que modifica de uma para outra é o software e algumas conexões da antena, basicamente é da antena. Para você modificar uma placa de uma Sorento para uma Santa Fé, você vai precisar regravar a NAND, porque uma é Kia, a outra é Hyundai.
Mas para gerenciar botões, comando de volante, etc, 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 você precisa regravar o STM. Para você regravar o STM é usado uma microgravadora, é chamado de ST-Link V2, é a que a gente usa aqui. Olha, é uma gravadorinha que nós pagamos aqui na China. Eu acho que eu paguei R$40 de 6 peças. Aqui no Mercado Livre deve estar R$40, R$50 no máximo, né? Então é uma coisa que é útil. Às vezes você regrava NAND e a central não funciona. Aí você precisa regravar também o STM, tá? Já aconteceu várias vezes, principalmente nas placas do Elantra. O Elantra, eu acho que é o único modelo que tem 4 versões. Eu sei disso porque o código do software, do microprocessador, do microcontrolador, são diferentes. Então, a gente tem vários. É o único que temos vários aí. Tá certo? Então, tá. Você vê, o serviço foi feito. É um serviço que nós aqui na loja levamos 45 minutos para fazer. É preciso observar a questão das rampas e esquecer esse negócio de dissipador de calor, tá, pessoal? Não faz isso aí, não. Claro, né? Eu estou só aconselhando, porque não vai resolver nada, você vai... Mas qual é o problema de você pôr o dissipador? Você vai criar expectativas que não vai chegar em lugar nenhum. Ah, Inácio, mas como é que você sabe disso? Já fiz. Ah, já fiz. Já tentou? Já fiz também. Também, olha, nós fizemos aqui de tudo que você já imaginou, até descobrir que tudo estava na questão do processador mesmo. Quando a gente compra, se você observar mesmo na China, você vai ver que o mesmo processador tem uns modelos de R$16 e tem o mesmo processador de 80. É o mesmo processador, você olha externamente, é o mesmo processador. A diferença está no ano de fabricação e no número de série. Atente-se para o número de série, tá? As versões mais novas não têm esse tipo de problema. Eu vou mostrar para vocês aqui, eu nem sei se o YouTube não vai me cortar, né? Mas eu vou tentar fazer isso agora, porque é o seguinte, aqui no link tem a descrição ali, tem o mérito da Positivo, que é a empresa que disponibilizou o vídeo que eu vou mostrar para vocês. E eu quero que vocês vejam, só para terem uma ideia de como é confeccionado um microprocessador. Esse é um vídeo da Positivo. Essa é a camada que dá problema, tá? Essa ionização é onde dá problema nesses processadores, nesse lote de processador. Um detalhe importante também, eu andei pesquisando, né? O que acontece? LED free é um tipo de solda à base de prata. O tempo de fusão dela é de 220 graus.
Então, você tem que se atentar para isso quando você vai montar a sua máquina. Quando você vai fazer a solda na sua máquina. Porque se você aquecer demais, você pode danificar o processador, ou se você aquecer de menos, ele não vai fazer a solda. Então, atente sempre para que tipo de material está sendo usado para soldar o processador. O LED free, 220 graus. Se for a base de chumbo, é 117, 120. 120 graus. O silício, esse é um detalhe importante que as pessoas não têm ideia. O silício tolera até 320 graus ou 340. Ou seja, ela tolera 300 graus. Isso quer dizer o quê? Que o silício, propriamente dito, não vai estragar. É por isso que o pessoal faz o reflow, quantas vezes eles quiserem, ela volta a funcionar sem muito problema, né? A não ser que eu já peguei umas aí que o pessoal aqueceu tanto, só faltou fazer um buraco na placa. Mas, enfim. O silício não vai estragar com essa temperatura. Nosso soprador, olha, precisa muito para ele que a gente consiga estragar. O que acontece às vezes é quando você aquece demais, acaba as esferas aí tá cheio de fluxo embaixo e tal, acaba dando um curto ali, né? Eu também tenho os esqueminhas aqui para saber se o processador está só aberto, se ele está só em curto e se o defeito é na NAND. Isso dá para saber pelo consumo de amperagem quando você liga a central. Pelo consumo eu consigo saber se o problema está na NAND, eu consigo saber se está em curto o processador, eu consigo saber se ele está funcionando e tem algum outro problema de vídeo, alguma coisa assim. Então tá, pessoal, eu acho que basicamente esse daí, sobraram, não acredito que vai ficar muita dúvida. Depois, se vocês quiserem, me mandam um WhatsApp ali, ou mandam uma pergunta aqui, que eu mando para vocês o esquema de rampa da máquina, manda o modelo da máquina se precisar, tá? Eu tô aqui para ajudar no que a gente puder. Seguinte, em breve também, para os inscritos no canal, nós vamos fazer sorteio de osciloscópio. Inclusive, vou até mostrar para vocês uma coisa que a gente usa bastante aqui, e eu comprei e paguei relativamente barato. Eu vou mostrar aqui para vocês um osciloscópio que eu gostei muito, tá? Gostei muito. Se eu não me engano, me custou 480 reais. Em algum lugar aqui dá para ligar, inclusive. Olha aqui, pessoal, que bonitinho. Eu vou até aumentar aqui. Vou aumentar aqui acho que é aqui dentro. Não é ali? Olha aqui, pessoal. Olha que bonitinho o osciloscópio. Tá? Ele é portátil. Um detalhe importante, 120 MHz, tá? Vai funcionar e vai sobrar um monte de osciloscópio para trabalhar com central multimídia. Então nós temos aqui um osciloscópio que me custou 400 e poucos reais. Esse aqui eu vou sortear no canal também. E temos também um gerador de sinal. O gerador de sinal é um equipamento relativamente caro, mas agora eles fazem as coisas portáteis e bem mais em conta. Que é esse cara aqui. Quando você vê a foto, parece um de verdade. De verdade. Ele é de verdade, mas parece um grandão, né? É muito bom, viu, pessoal? Muito bonzinho esses aparelhos aqui. Esses daqui, todos eles, para quem vai fazer o nosso curso, eles vão receber o gerador de caractere, mais o osciloscópio e mais o banco de dados de software para centrais, né? Então, lá no banco de dados você vai ter Icon, você vai ter M1, você vai ter Casca, a maior marca, Motrex também, LG também, você vai ter lá também
como fazer a recuperação das centrais da Renault e da Peugeot. A Peugeot, aquelas centrais que ficam só fazendo barulho na bandejinha de DVD e não dá o boot nunca. Ali também tem o software para você restaurar esse tipo de central e os manuais, como faz e tudo mais. Os New Festa mexicanos, aqueles macetezinhos todos, né, que eu apanhei um monte, né, para fazer isso tudo eu quero repassar, porque, como eu disse, é muito carro, é muito serviço, é muita gente. Mesmo que eu tivesse estrutura para fazer 100 centrais por dia, ainda assim ia faltar mão de obra. Eu não quero, não dá, não tenho como, nós não temos, né? Então, o ideal, que na minha concepção, pelo menos, o ideal é a gente se ajudar aí no que puder, tocar a vida, mandar a bola para frente e atender a clientela aí. Tá bom, pessoal? É isso aí. Eu acredito que foi relativamente esclarecedor. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, entrem em contato. Durante a semana, nós vamos falar sobre outras coisas, sobre centrais da Icon, que são problemas corriqueiros, e centrais da Booster. Existe uma sequência de centrais, existe uma leva de centrais aí, que tanto a Booster, quanto a M1, quanto a Icon também venderam. E ela tem um problema que é sintomático, né? Quase todas que não deram vão acabar dando esse defeito. Então eu quero falar sobre essas centrais. Eu vou tentar fazer isso amanhã. Fiquem de olho aí no canal. E tenho muita coisa para falar ainda. Tá bom, pessoal? É isso aí. Um abraço. Obrigado aí por ter aguentado a gente até agora. E tenham uma boa noite.